Olá, a paz de Jesus. Que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família e que todos os lugares onde você for, aonde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. No vídeo de hoje, eu quero tratar de uma forma bem específica sobre o império que se levantará no fim dos tempos. Quando esse tempo estiver, digamos assim, já findando. Lembre que alguns vídeos para trás nós trabalhamos a diferença entre fim dos tempos e fim do mundo, que são dois processos. Quando o anticristo se manifestar, nós saberemos que o mundo começou a entrar no processo do fim do mundo. Saímos do fim dos tempos e começamos o processo do fim do mundo. Este processo do fim do mundo, ele vai se estabilizar quando nosso Senhor Jesus Cristo estabelecer o seu reino neste mundo. Mas isso é um assunto para mais para frente. Mas é só para que você possa entender que a presença do anticristo marca o processo do fim do mundo. E para isso, existe uma revelação no Apocalipse e de outras partes bíblicas também, de um império que se levantaria no fim dos tempos, com o anticristo. Nos vídeos que nós trabalhamos até agora, nós falamos um pouco, rapidamente, sobre este oitavo reino, que é também um dos sete, e que ele será levantado pelo anticristo. Lembra que nós falamos que o anticristo vai conseguir juntar os filhos de Abraão, os descendentes de Isaac, que formaram o povo judeu, e os descendentes de Ismael, que deu origem ao povo árabe. E a união destes povos que vai formar o império do anticristo. E nós vamos fazer uma leitura do Apocalipse que vai falar especificamente sobre este reino, sobre este império, para que nós possamos, nos outros temas agora, trabalhar melhor aquilo que o nosso amigo João está revelando para nós. Amém? Então, eu queria convidar você a pegar o livro do Apocalipse, capítulo 13. Nós vamos começar do versículo 1. Se você não me conhece, meu nome é Emerson, os meus amigos me chamam de Cabeça, e para mim é uma graça, é uma bênção, é uma dádiva eu poder estar partilhando das coisas de Deus com você. Amém? Encontrou? Apocalipse, capítulo 13, nós vamos começar ali do versículo 1, que vai nos dizer assim: Vi então subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas e sobre as cabeças nomes blasfematórios. A besta que vi parecia uma pantera. Os pés eram como pés de urso e a sua boca como a boca de um leão. O dragão lhe deu seu poder, seu trono e uma grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia estar ferida de morte, mas a chaga mortal foi curada. E toda a terra maravilhada seguiu a besta. Adoravam o dragão porque tinha dado poder à besta, e adoravam a besta dizendo: quem é semelhante à besta? E quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfêmias.
Recebeu também poder para agir durante 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra o seu nome, a sua tenda e os que moram no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Recebeu poder sobre toda tribo, povo, língua e nação, e adoraram-na todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde o princípio do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado ao cativeiro, irá para o cativeiro. Se alguém deve morrer pela espada tem de morrer. Nisto se baseia a perseverança e a fé dos santos. Palavra do Senhor, graças a Deus por esta palavra. Veja, tudo que nós conversamos até agora sobre o anticristo, o que ele fará, como ele vai desempenhar o seu papel de Messias junto ao povo de Israel, mostra bem esta leitura, como as coisas vão se dar aqui. Tem coisas, digamos assim, terrenas e coisas espirituais, que eu vou trabalhar um pouco com você. Então, em primeiro lugar, esse vai ser, digamos assim, um vídeo bem formativo. Então, eu peço um pouquinho de paciência, porque é preciso que nós possamos entender bem o que o nosso amigo João está nos dizendo, para que a gente possa trabalhar, desculpa, para que a gente possa trabalhar toda essa revelação que o nosso amigo João está nos dando. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. Vi então subir do mar uma besta. Este mar não é um mar físico, não é o mar Mediterrâneo, não é nenhum dos outros oceanos, ou o mar da Galileia, ou o mar Morto, não é nada disso. Este mar, em outros momentos o Apocalipse mesmo explica, são multidões e povos. Sabe? Por que faz essa comparação com o mar? Porque o mar, na verdade, ele não é uma coisa só. Eles são, incontáveis gotas que juntam formam um mar. Você, por exemplo, tem um copo de água na sua mão. Quantas gotas de água não tem dentro daquele copo? É a mesma coisa quando você junta uma multidão de pessoas. Nós não falamos, nossa, uma multidão de... Não é normal a gente fala, nossa, tem um povo. É a mesma coisa, nós não falamos que tem uma multidão de gotas d'água, nós falamos que tem um mar. Percebe? Então, este mar que se levanta do mar são os povos. Este império vai se levantar no meio de povos, vai ser formado por nações que vão se ajuntar para formar este império. Nós vamos entender um pouco isso mais à frente. Aí, nós já trabalhamos um pouco que os impérios que vieram contra Israel e contra outras nações do mundo também, eles foram revelados por Daniel. O Império Babilônico, que era representado por um leão, o Império Medo-Persa, que era representado por um urso, o Império Grego, que era representado por uma pantera que tinha 4 cabeças, e o Império Romano, que era representado por um monstro, por um dragão aí que tinha 10 chifres. Então, só fazendo uma rápida explicação. O leão, ele é o principal animal desses 4 aí. Por quê? Porque na natureza se diz que o leão é o rei da selva. Ele é forte, ele é imponente. Sobre o leão se diz que ele não recua diante de nenhum inimigo.
Ele não bate em retirada, ele não foge. Ele enfrenta, seja qual for o animal, ele enfrenta. É o que se ensina aí sobre o leão. E aquela juba dele lá dá aquela imponência nele, né? Você pode ver que os autores sagrados chamaram Jesus de o leão da tribo de Judá justamente por causa de representar essa realeza. Depois vem o Império Medo-Persa, ele é representado por um urso. São dois reinos que se juntaram e formaram um só. Olha que interessante isso. Por isso, na visão, esse urso ele está de pé, entende? E depois vem o Império Grego. E aí tem uma coisa interessante, porque ele tem 4 cabeças. O que significa isso? É que o Império Grego, né, que era liderado por Alexandre o Grande, foi dividido por 4. Porque Alexandre morreu no meio de uma das suas campanhas lá de batalha, e ele morreu e o império dele foi dividido para 4 generais que ele tinha. Por isso, 4 cabeças. E depois vem esse monstro horrível com dentes de ferro, esse dragão aí, que tem 7 chifres. É o Império Romano. 7 chifres não, tem 10 chifres. Por quê? Ele tem 10 chifres. É que Roma, para se tornar império, ela conquistou 10 reinos. Procure, faça uma pesquisa num livro de história, veja o começo da história do Império Romano. O que ele fez? Ele foi começando a conquistar os reinos que estavam em volta dele ali. E olha que ele se tornou uma superpotência. Por isso que é chamado Império Romano. Ele não é somente um reino que se levantou. Ele se tornou um império porque ele conquistou várias nações ali e formou o seu reino grandioso ali. Entende? Por isso que tem 10 chifres. Mas olha como João vai nos falar dessa besta aqui. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres havia 10 diademas e sobre as cabeças nomes blasfematórios. Então, o que o nosso amigo João está querendo dizer? Que este poder, este reino que o anticristo vai levantar é uma união daqueles 4 reinos que o nosso amigo o profeta Daniel revelou para nós. Veja só, a besta que eu vi parecia uma pantera, o Império Grego. Os pés eram como os pés de urso, o Império Medo-Persa. A boca era como uma boca de leão, Império Babilônico. Então você vê que começa ali, ó, tinha 10 chifres, o Império Romano. Depois vem, que parecia uma pantera, o Império Grego. Tinha pés como os de urso, Império Medo-Persa. E tinha boca como um leão, um Império Babilônico. Você percebeu que o reino, o que o nosso amigo João está revelando? Isso tem que ficar muito claro para nós. É que o império que o anticristo levantará, ele sozinho tem o poder destes 4 impérios que se levantaram no mundo. O babilônico, o medo-persa, o grego e o romano. Pense um pouco no poder que esse reino terá. É uma coisa assim assombrosa. Mas vamos continuar aqui. O dragão lhe deu o seu poder. Quem é o dragão aqui? É um maligno. Em outro momento do Apocalipse, ele vai se referir como uma antiga serpente. O dragão, as pessoas quando leem o capítulo 12 do Apocalipse, que começa a história, São João no Apocalipse está contando a história cristã, desde o início, com a vinda de Cristo, com a encarnação de Cristo, até o dia da sua volta e do estabelecimento do seu reino.
É isso que o Apocalipse faz. Ele conta a história cristã. Então, no Apocalipse, como se usa a palavra dragão para falar sobre o Império Romano e para falar sobre maligno, as pessoas confundem, pensam que é apenas um bicho só. E não é. Então, este dragão que está falando aqui é o maligno. Então, ele lhe deu o seu poder, o seu trono e uma grande autoridade. Eu quero que você entenda isso. Veja, por que uma grande autoridade? Veja, quando o anticristo se manifestar, o falso profeta promover ele, o povo de Israel aceitar ele como seu Messias e ele começar a fazer com as outras nações que estão ao redor de Israel a aliança para que este império seja formado, o poder que o anticristo exercerá no mundo não vai ficar somente ali no Oriente Médio. Ele vai dominar o mundo. Mas como? Ele vai fazer o mundo inteiro se tornar um império? Não. Ele vai ser colocado como o líder da nova ordem mundial. Existe um grupo das Nações Unidas que eles se reúnem para decidir coisas sobre o mundo. E nós já vemos isso de uma forma muito concreta em algumas decisões que estão sendo tomadas. Por isso que o mundo está globalizado. O que significa isso? Que nós usamos as mesmas tecnologias, que nós usamos as mesmas formas de comércio. O que nós estamos precisando? Nós estamos precisando de uma moeda única, nós estamos precisando de um governo único, porque está uma bagunça, este mundo está desorientado, sabe? Precisa de um líder. Nossa, quem é capaz de liderar um mundo? O anticristo. Quando as pessoas virem o que ele fez no Oriente Médio, levantando este império, congregando, unindo as nações e fazendo com que elas se tornem um reino só, um império, eles vão falar, é ele. Então, o anticristo vai ser colocado como o líder da nova ordem mundial. E é por isso que essa palavra está dizendo aqui, ó, o dragão lhe deu o seu poder, um poder maligno, um poder do mal, o seu trono. Lembre-se que quem domina este mundo é Satanás. E ele conseguiu isso como? Ele conseguiu isso quando ele fez com que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíssem em pecado. Então, o domínio deste mundo, que pertencia a Adão e Eva, passou para o maligno. E aí diz o quê? Uma grande autoridade. Foi dado o trono, quer dizer, o mundo, e foi dada a autoridade. Que autoridade? Autoridade sobre os povos. Percebe que quando a gente vai desenvolver essa ideia ainda aqui neste vídeo, mas quando o anticristo vier contra todos aqueles que se opuserem contra ele, vai ser porque foi dada essa autoridade para ele. Como vai ser dada autoridade tão grande assim para um homem só? Através da nova ordem mundial. Vamos lá. E diz aqui, ó, olha que interessante isso aqui. Foi feita uma pergunta aqui, olha. Quem é semelhante à besta e quem pode lutar contra ela? Olha, chega a ser quase que o absurdo isso daqui. Por quê? Quando o maligno foi expulso do céu, né?
ele foi expulso pelas forças de São Miguel Arcanjo. E algumas pessoas imaginam na sua cabeça que essa batalha que houve no céu entre os anjos do maligno e os anjos de Deus foi assim que os anjos saíram na porrada. Não é nada disso. A força com que os anjos agem, o poder deles vem da palavra. Então, como o maligno se impôs contra Deus, contra a ordem de Deus, contra a autoridade de Deus, e vários anjos começaram a concordar com ele e houve essa divisão, em determinado momento dessa, digamos assim, desse debate, dessa discussão, desse embate, em que os anjos do maligno, de um lado, falando e blasfemando, e os anjos do Senhor, de outro lado, defendendo o Senhor e o louvando a Deus, então chega Miguel e põe fim nessa discussão, dizendo assim: quem como Deus? Percebe? O nome Miguel significa quem como Deus. Foi a pergunta que Miguel fez para aqueles anjos rebeldes. E não tem resposta, porque não há nenhum outro ser na existência que seja como Deus. Não existe um outro Deus. Só existe um Deus. E aí, eles foram expulsos. Pela palavra. Só queria deixar isso claro para que você entendesse como que é um absurdo que a prepotência do maligno, quando ele coloca aqui quem é semelhante à besta e quem pode lutar contra ela. Olha a arrogância, usando das mesmas palavras que Miguel para que os demônios fossem expulsos do céu. Olha no mundo, este império, quem neste mundo vai se levantar? Vão se levantar. Depois nós vamos tratar isso mais para frente, quando falarmos da batalha do Armagedon. Que as nações virão e se encontrarão lá no Vale de Josafá. Para a última batalha do mundo. Você percebe? Mas isso é um assunto para outro momento. Mas sim, vai chegar um momento que algumas nações vão se levantar contra este império. Mas é só para você ver a prepotência, a arrogância, porque vai ser uma coisa tão medonha, o poder desse império vai ser tão grande, que é como o Apocalipse está descrevendo aqui. Para comparar o poder deste império que o anticristo vai levantar, é preciso ajuntar numa só coisa todos os impérios que Daniel revelou. Nossa, é coisa temível isso aqui. Agora tem um detalhe importante aqui, ó. Quem que vai mandar em tudo isso? É o anticristo. Como? Olha aqui, ó. Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfêmias. Gente, mas já não tem um monte de boca lá naquelas cabeças? Como é que é dado uma boca? É o anticristo. O anticristo é a besta? Não, a besta é este poder político, esse império que ele está congregando. Aí, a hora que ele montou o império, veja, o falso profeta foi lá e promoveu o anticristo. O anticristo, com essas alianças, conseguiu congregar no povo só judeus e árabes. Se juntaram as nações, formou esse império. Quem que vai mandar nisso tudo agora? Vamos dar para este império este homem, este Messias. Ele é incrível. Percebe? Então é dado uma boca para essa besta. Quer dizer, um líder para este império. O que ele faz? Olha lá. Para proferir palavras arrogantes, quer dizer, ele vai se erguer contra
todos os outros povos, todos através da nova ordem mundial. Não só os povos do Oriente Médio vão estar sobre a tutela dele, sobre o poder dele, sobre a autoridade dele. O mundo também. Porque o que ele decidir como líder da nova ordem mundial vai se tornar lei. E discorda para você ver o que vai acontecer. Perseguição. E blasfêmias. Contra quem nós blasfemamos? É contra Deus. E você vê que a prepotência dele, o orgulho do anticristo vai ser tão grande que é como a gente já trabalhou. Ele vai entrar no templo de Deus e se proclamar Deus. Para isso, ele vai fazer o quê? Ele vai blasfemar contra o Senhor. Percebe? Negando a existência de Deus, negando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é um com o Pai, ele é um com o Espírito Santo, um Deus em 3 pessoas. A revelação que a palavra de Deus nos dá, que muitos negam. Percebe? E aí ele vai se outorgar. Eu sou Deus, como o nosso amigo Paulo revelou na segunda carta aos Tessalonicenses. Percebe como estão por acontecer coisas terríveis? E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Quem são os santos? São todos aqueles que servem, que têm a Cristo como Senhor de suas vidas. E vai vencer. Gente, não tem como usar palavras fáceis. Não adianta nós queremos fazer como Pedro, né? Se revoltar, pegar a espada e sair cortando as pessoas. Isso não vai resolver. O que vai resolver são os nossos joelhos no chão. O nosso coração está inteiramente tomado pelo Espírito Santo. E a nossa fé tem uma convicção tal que, mesmo diante da morte, nós não negamos a fé em nosso Senhor Jesus, como fizeram os primeiros cristãos. Mesmo sendo colocados na arena para leões, mesmo sendo colocados em postes para que fossem ateado fogo neles, mesmo sendo crucificados, eles não negaram a fé. Não é pela nossa força bélica ou militar que nós vamos vencer o anticristo, mas é pela convicção da nossa fé, mesmo à custa da nossa vida. Entenda, eu preciso que você entenda isso, por quê? Porque há pessoas ensinando, e às vezes até colocando isso em filmes, de que cristãos no final dos tempos vão pegar armas e vão batalhar contra o anticristo. Olha, eu não estou dizendo que você não deva se defender. Eu estou dizendo que você use o método de Jesus. Fuja. Quantas vezes o pessoal pegou em pedras para apedrejá-lo? Ele fugiu, ele não enfrentou. Ele não pegou os 12 amigos dele, vem comigo. Ó, pessoal, vocês que acreditam em mim aqui, ó, vem comigo aqui. E agora, vocês vão fazer o quê? Ó, a galera aqui que está comigo. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca armou uma revolta. As pessoas faziam planos contra ele, ele fugia. Aquele que está sob a proteção do Altíssimo, que descansa às sombras de suas asas, diga ao Senhor: és o meu Senhor. Cairão 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, contigo nada acontecerá. Mas você tem que depositar a sua confiança nele. Não é para se revoltar, é para fugir. Ah, mas eu vou perder tudo, vou perder minha casa, os meus bens? Perca o que há de material nesse mundo e ganhe a herança da vida eterna, aquele que te espera no céu.
há uma morada que o Senhor preparou para cada um de nós. Não vá se revoltar. Isso não vai resolver a questão. Foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Recebeu poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. E adoraram-no todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde o princípio do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Em certo momento do Evangelho, nosso Senhor diz assim: mas será que quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé sobre a terra? Tomara que ele encontre, viu? Mesmo diante de tudo isso, porque foi dado poder pelo maligno sobre toda tribo, povo, língua, nação. Então tenha esta fé, essa esperança em nosso Senhor. Este império vai se levantar com o anticristo. São os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael, que vão formar um único povo. Este povo vai levantar um império. O falso profeta vai falar para Israel: este é o homem. E ele será o líder deste império. Como as outras nações do mundo vão ver o que aconteceu em Israel e admirar este personagem, esse anticristo, vão colocar ele como o líder das nações, de uma nova ordem mundial. E aí, o anticristo vai dominar o povo de Israel através da fé deles, porque ele vai se proclamar o seu Deus, para que todos tenham uma marca na fronte, vão adorar o anticristo como se fosse Deus, e para que tenham uma marca na mão, vai querer nos dominar na nossa vida social. O anticristo vai dominar as outras nações, ditando a elas o que elas devem fazer, como elas devem agir, vai controlar a vida social das pessoas. Só que vai chegar um momento que ele vai querer para ele a adoração. E aí o que vai acontecer? Ele se proclamou Deus, talvez ali, lá no Oriente Médio, ele seja acolhido, mas não vai ser acolhido pelas outras nações, e isso vai gerar o embate, vai gerar a guerra do Armagedon. Ele colocou um ídolo, o demônio vai tomar posse desse ídolo, para que as pessoas adorem, não é o que está dizendo aqui, para que adorem a besta. E quem não adorar deve ser morto. Olha como termina essa palavra. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado ao cativeiro, irá para o cativeiro. Se alguém deve morrer pela espada tem de morrer. Nisto se baseia a perseverança e a fé dos santos. Nós temos que ser perseverantes, mesmo diante do perigo da morte, do martírio. Então, não é por nossas forças, mas pela força de Deus. A maior vitória de Jesus foi na cruz. Para muitos, foi a derrota deste profeta. Mas para nós que acreditamos na palavra de Deus, foi a vitória, porque pela cruz nós fomos libertados da escravidão do pecado. Por isso não vamos permitir que o anticristo nos escravize na nossa vida, dando a ele a autoridade, dando a ele a adoração. Se precisa abandonar os seus bens, a sua casa, seja o que for, aceite isso, porque o teu prêmio não é nesta vida. O teu prêmio é na glória. Amém? E que essas palavras possam trazer fé ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.